Quem sou eu? É isso aí, minha gente! Como é que vocês estão? Estamos aqui começando mais um programa Mater Dei na quarentena. É isso mesmo, meu amigo. Você não vai ficar sozinho, não. Não vai, não vai. Você estava pensando assim, que bom, quero férias. Que bom que agora eu vou ficar em casa de boa. Mas você não aguenta mais ficar em casa, eu sei. Saudade dos amigos, saudade da Andréia, não é? Saudade de todo mundo. Puxa, gente, eu fico muito feliz de poder estar contribuindo de alguma forma com vocês, não deixando vocês nunca, nunca, nunca sozinhos. Afastado sim, em isolamento sim, mas sozinho nunca, tá bom? É isso aí, gente. Nosso programa de hoje vai falar sobre vocação. Esse é o tema do nosso programa. E essa música está aqui atrás, assim que vocês estão ouvindo, chama Quem Sou Eu, do Esteban Queiroga. Vale muito a pena ouvi-la depois, porque o tema dessa música é Quem Sou Eu? Quem sou eu? Vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Certo? Vamos lá. Bom, apresentar os nossos convidados, começando aqui pelo professor Rafael Magalhães. Fala, Rafa, como é que você tá, querido? Beleza? Fala, Saulo, tudo bem com você? E aí, pessoal, tudo certo? Bom, queria começar agradecendo o Saulo por esse convite, né? O Saulo é um cara 110%. E, enfim, nós tivemos uma conversa ali, escolhemos esse tema, né? Nesse período tão complicado, né? Esse período onde muitas dúvidas surgem, afinal de contas, né? Esse período de isolamento, tenho certeza que faz a gente pensar bastante em muitas coisas, né? E aí, estamos aí para tentar fazer esse bate-papo da melhor maneira possível. Valeu, Saulo. Vamos mandar ver. Obrigado, Rafa. Obrigado mesmo. Uhul. Também está conosco hoje ela, a psicóloga do colégio, Letícia Cavalieri. Oi, gente. Que bom estar aqui com vocês também. Agradecer o Saulo pelo convite. Espero que a gente consiga bater um pouco mais de papo sobre isso, para que todo mundo aproveite esse momento para refletir sobre quem sou eu, meus propósitos de vida, de uma maneira muito ampla e leve, né? A gente espera que também seja uma forma tranquila de pensar sobre isso, sem pressão. Legal, Letícia. E também está conosco a professora que é um show da matemática. Professora Cristina! Oi, Cris! Olá, olá, tudo bem com vocês? Saulo, obrigada pelo convite. Estou com muita saudade da sala de aula, da molecada, do calor humano. Vontade de voltar toda aí. Estou com a energia esbanjando aqui para voltar. Que legal, Cris. Muito obrigado também para todos vocês, Cris, Letícia, Rafa. Puxa, obrigado por aceitar essa loucura. Vamos começar então o nosso bate-papo. Começando aqui então pelo Rafa. O Rafa fez a proposta do programa, ele pensou no tema e eu achei incrível. Assim, falei assim, nossa, rapaz, nós precisamos ter esse bate-papo, principalmente por se tratar dos nossos interlocutores, né? Porque os alunos que estão assistindo esse programa são alunos que estão agora à porta da universidade, né? Ou não, mas entraram agora no processo de paz, de simulado semanal, e também pensando no vestibular, né? Se é que nós teremos vestibular ainda esse ano, acho que sim, né? Pelo menos um vestibular da UEM teremos. Mas quando o Rafa fez essa proposta, eu achei muito bacana mesmo, muito legal, e com certeza acho que temos muito, muito mesmo a contribuir com o debate sobre essa questão. Rafa, por que vocação? Explica para nós, coloca aí para nós essa sua ideia. Vamos lá então, Saulo. Opa, já comecei derrubando o microfone aqui. Seguinte, não basta só estar no mundo, Saulo. É preciso saber por que estamos no mundo, entendeu? Não é somente existir, mas estar vivo. E, na verdade, boa parte das nossas dúvidas aqui que nós temos, entre as inúmeras dúvidas, né, da humanidade, é saber a nossa função no mundo.
A gente quer saber por que a gente está aqui, por que nós nos movimentamos, porque a humanidade, o homem em si, ele não somente acorda, levanta e vai trabalhar e volta para casa sem pensar nada, né? Nós temos uma série de ideias que permeiam o nosso imaginário. E uma delas é a ideia da vocação. A vocação, ela sempre foi tratada de uma maneira muito sublime, né? Ela sempre, por exemplo, dentro da filosofia, ela sempre teve um papel assim extremamente caro àqueles que o trataram, né? E durante muito tempo, em várias sociedades antigas, você vê a vocação como um movimento interior da alma, quase como um temperamento. Hipócrates, que é o pai da medicina, ele criou a teoria dos 4 temperamentos: colérico, sanguíneo, melancólico e fleumático, né? E ele vê que isso é uma coisa inata da pessoa. E durante muito tempo, a ideia da vocação, ela foi associada a isso, né? Como se você estivesse nascendo e cumprindo um destino. Por que os antigos falam tanto em destino? Porque dentro das sociedades da antiguidade fazia todo o sentido do mundo. Pensa, por exemplo, Saulo, na Idade Média, né? Você nascia servo e toda a estrutura feudal justificava a tua posição de servo. Entende? Você como nobre também, e assim sucessivamente. Né? Em várias culturas é assim. Seja no Oriente, seja aqui no Ocidente, nós temos esse padrão. Só que hoje, a ideia da vocação, infelizmente, ela acabou sendo reduzida a um sentido só. Qual que você acha que foi, Saulo? Quando a gente fala de vocação, o pessoal associa ao quê? Profissão, trabalho. Profissão, trabalho. E isso é empobrecer o discurso. Porque isso vai fazendo com que... isso é resultado, inclusive, dessa ideia que veio depois da Revolução Industrial, que você nasce para trabalhar, que você tem que ter uma função, e isso vai fazendo com que até mesmo discursos filosóficos se resumam a isso. E, na verdade, a vocação é muito mais do que isso. A vocação, ela vai ser o seu filtro de análise para o mundo. É a maneira como você devolve para o mundo aquilo que o mundo te dá. Porque, como diz um filósofo espanhol, Ortega y Gasset, eu sou eu e minhas circunstâncias. Se não a salvo, não salvo a mim. Você, aquilo que você é agora, Saulo, Letícia, Cris, é fruto direto de tudo aquilo que te aconteceu. Por exemplo, se um determinado dia estava sol, se tivesse chovido naquele dia, às vezes aquelas mudanças daquele dia já alterariam quem você é. Então você é fruto do que te acontece e você escolhe dentro daquilo que te acontece. Então, a nossa vocação está muito associada ao contexto em que nós vivemos, às decisões que nós tomamos. Por exemplo, às vezes uma pessoa é vocacionada a atividades práticas, né? Gosta, por exemplo, de mexer com atividades práticas. E essa ali específicas, né? Pontuais ali, como por exemplo, marcenaria. E o pai dessa pessoa tem uma marcenaria, ótimo. Só que outra pessoa às vezes tem essa mesma vocação, só que o pai ele tem o quê? O pai toca guitarra. E aí o que acontece? Ele já vai para outro segmento, mesmo que essa vontade, né, seja o quê? A mesma, só que dependeu da circunstância, daquilo que estava em volta. Então, a sua vocação está muito associada também ao seu meio, à sua volta. Aquilo que aquela realidade que está à tua volta te apresenta. Porque você só consegue dar para o mundo algo que você tem. Então, quanto mais você descobre de si mesmo, do mundo, mais competências você adquire, maior vai ser a sua capacidade de entender a sua vocação, aquilo que você é bom, aquilo que você quer. Vocação não é só trabalho mesmo. É a ideia de família, de hobbies, de gostos. Igual como eu tinha citado anteriormente, né? O escritor Dostoiévski. Ele se formou em engenharia. Machado de Assis nunca se formou em letras, por exemplo. A escritora de Harry Potter, se eu não me engano, ela era professora, alguma coisa nesse sentido também. O Stephen King, né? Ele era professor de inglês. Você encontra vários grandes autores, por exemplo, escritores, que na verdade faziam qualquer outra função. Por exemplo, tem um autor que eu gosto muito, Isaac Asimov, né? Ele é um escritor de ficção científica. Ele é físico. Ele é físico. Entendeu? Então, a ideia da vocação ela é muito superior à ideia da profissão em si. Então, né, depois vou passar a palavra ali, mas vou deixar bastante essa ideia, né, de que a vocação ela é uma coisa que não se resume somente à profissão. O sentido daquilo que nós fazemos, o sentido das nossas ações, ele é muito mais profundo. Afinal de contas, uma vida sem sentido, né, é uma vida que na nossa cabeça acaba não valendo a pena ser vivida. Uma vida que vale a pena ser vivida é uma vida vocacionada de sentido. Isso aí. Puxa, Rafa, muito obrigado pela aula. Que bacana. É interessante isso que você colocou, né? Que após a Revolução Industrial, essa ideia de o trabalho enquanto identificação do ser humano é uma coisa que sobressaiu e que até hoje nós temos essa prática, né? Quando alguém chega para você e diz, e o que você faz? Você nunca vai falar, jogo videogame muito bem. Você tem que ver, rapaz do céu. Ou perguntar para uma pessoa assim, e aí, o que você faz da vida? Eu assisto, eu consigo devorar as séries como ninguém. Começo cedo, termino a noite
pelo menos uma temporada inteira. Não. Você diz o quê? Quando as pessoas perguntam para você o que você faz, elas, na realidade, estão perguntando no que você trabalha, né? É muito interessante isso, porque parece que o trabalho é a única coisa que dá sentido à vida nessa nossa sociedade. Infelizmente, né? Infelizmente. Não que não seja importante, nada disso, mas não é a única questão, como você acabou de colocar. Bom, nós vamos convidar, então, agora para o nosso bate-papo também a psicóloga Letícia. Letícia, o que a psicologia tem a dizer para nós sobre a vocação? Você poderia fazer essa contribuição, ou dar essa contribuição, acho que é o termo correto. Sim, Saulo. Bem, a psicologia, né, como historicamente vem da filosofia, então ela sai desse movimento também de pensar a vocação como algo inato, como algo que já estava pré-determinado, e depois ela começa a entender muito mais o quanto as circunstâncias vão moldando o sujeito. E essas circunstâncias, né, para algumas teorias da psicologia, elas te envolvem desde o nascimento num processo de aprendizagem. Então, o sentido de qualquer coisa que eu faço também vai ser desenvolvido, ele vai ser construído na minha relação com o mundo. Inclusive, tanto as minhas habilidades, os interesses, eles também são moldados e construídos nessa relação. Né? Às vezes os alunos, quando você falou, né, o que te identifica é o que você faz, e aquela pergunta clássica, né, o que você quer ser quando crescer? E aí... Eu acho que eu vou travando. Letícia, travou. Não, gente, isso acontece, é comum. A Letícia volta já já para conversar com a gente. E agora vamos passar então para a Cris. Cris, quando eu te convidei para esse nosso encontro, eu pensei em você justamente por conta... Eu estava brincando, né? Mas eu acho você super vocacionada, porque você é uma professora de matemática que está sempre de bom humor. E mais do que isso, eu vejo em você como você gosta demais daquilo que faz. Eu não sei com os alunos, mas com a gente você está sempre bem, mesmo nos momentos difíceis. Eu acho que você, para mim, é uma inspiração, de verdade mesmo, de uma pessoa que levanta, chacoalha a poeira e segue em frente. Então, Nossa, é verdade. Então, quando eu pensei em vocação, eu pensei em você. Eu sei que a Letícia estava trazendo essa ideia de que vocação não é apenas a questão do trabalho, né? E assim, complementando a ideia do Rafa, mas eu vejo para você, Cris, que você, tipo, leva a matemática como uma vocação, de fato, né? Para além do trabalho, para além... Me parece que você... ser professora é mais do que um trabalho para você. Me fala um pouquinho sobre a sua história, por favor. Como você chegou aí? Se nós somos fruto do nosso meio e de nossas escolhas, isso é uma questão já do Sartre, né? Do existencialismo, da fenomenologia, eu quero que você me fale um pouquinho sobre a sua história. Como é que você se tornou professora de matemática? Bom, gente, é bem isso mesmo, sabe? O que os meninos estão falando aí da história. A gente, como o Rafa falou, né? A gente é fruto do que acontece ao nosso redor. E eu também sou fruto do que me aconteceu na vida, assim. Então, assim, o Rafa e o Saulo têm pais professores. Eu não. Minha mãe é analfabeta, semi-analfabeta, que fala, né? Porque ela sabe escrever o nome dela. Meu pai é mestre de obras. E assim, mas na verdade, né, meu pai sempre quis que eu fosse engenheira, porque é o meio que ele vivia. E a única matéria que ele conseguia me ajudar um pouco era matemática. Era a única coisa que ele sabia me ajudar um pouco, assim. O resto eu tinha que correr atrás. Mas eu sempre gostei muito. E assim, dificilmente eu pedia ajuda. E às vezes eu por esse motivo, por eu não ter com quem me ensinasse, quem me ajudasse, também sou filha única, não tenho primos perto, então assim, sabe, eu me obriguei a correr atrás sempre dos estudos sozinha. Naquela época era muito difícil, né, não existia computador, não existia celular, não existia algo assim
na nossa mão ali, não, ok, Google, me diga como calcular a fórmula de Bhaskara. Não, eu não tinha isso. Era a biblioteca, eram livros, eu sou da época da Barça, sabe? Então, era muito... Né? Nós somos. Então, assim, era muito mais difícil a gente correr atrás do que é hoje. E eu tive, assim, sabe, 2 professores que me marcaram muito, muito, muito na minha vida. E os 2 são de matemática. Lá, quando eu mudei de uma casa para outra, assim, eu morava na Vila Nova, depois eu mudei aqui para o Parque das Palmeiras, que é bem próximo à escola Mater Dei, ao Colégio Mater Dei. E eu tive um professor, eu estava no colégio público, Maluf, acho que quem mora perto aqui sabe. Eu entrei ali na antiga 5ª série, né, que hoje é o nosso 6º ano, e teve um professor de matemática que ele era um show, ele não dava aula, ele dava um show. E isso me marcou, eu falei, gente, como assim, né? E eu não via a hora de ter aula com ele e tal, e ele explicava de um jeito muito prático, e eu falava, mas como assim, é só isso? Isso me marcou muito, demais, foi ali que começou, assim, o meu gosto pela matemática. E foi passando, foi indo, eu tive vários professores bacanas, assim, e outros não, acontece na nossa vida, né? Tem uns que têm vocação, outros não, para fazer as coisas entrar na nossa cabeça. E teve, assim, uma coisa que marcou demais também, foi quando eu estava no terceirão, assim, saindo. Eu ainda não sabia o que eu ia fazer. Eu estava naquela época, assim, vestibular, e agora o que eu vou fazer? Minha prima, você tem que fazer algo que te dê dinheiro. Então, parte para o ramo da informática, que na época, né, informática estava, assim, surgindo aquelas coisas muito... Parte para a informática. E aí, eu fui fazer vestibular na UEM, e eu fiz vestibular de engenharia de produção software. Aí eu cheguei na escola, meu professor de matemática chegou para mim e falou, e aí, como é que você foi no vestibular? Eu falei assim, olha, até agora tá legal, tô indo bem, né? Eu tenho nota para passar já, só falta a redação. Porque naquela época, não sei se é a época de vocês também, acho que deve ser, eram 4 dias de vestibular, a gente fazia a prova de todas as matérias, e cada dia eram 2 matérias para fazer. E assim, eu falei, olha, eu já tenho nota para passar, só falta redação. E ele falou assim, legal, que bom, você fez para matemática? Eu falei, não, eu fiz para engenharia de produção software. Ele falou, você vai reprovar, você não vai passar. Eu falei, como assim? Você está jogando pra mim? Que legal que ele foi, hein? Não, psicologia reversa. Aí ele pegou e falou. Pois é. Gente, aí ele falou assim, sua vocação não é essa. E eu falei, por quê? Ele falou assim, não, porque quando eu não consigo passar alguma coisa aqui para os alunos, eu jogo o giz na sua mão, você vai lá na frente e você explica e eles entendem. E eu fazia isso, e era gostoso, eu gostava de estar lá na frente, escrevendo no quadro, e o pessoal, nossa, professor, por que você não explicou desse jeito, muito mais fácil? E eu falava assim, mas eu vou ser professora? Eu falei isso para o meu professor. Eu vou ser professora? Aí ele sentou comigo e falou assim, peraí, o que você vê? O que é ser professor para você? Né? Então, a gente tem um mito muito grande, assim, de que professor ganha mal, de que professor sofre, de que professor... A gente só vê o lado pessimista da coisa, sabe? E ele me fez ver tantas outras coisas, e eu reprovei no vestibular naquela... Eu não passei, tá? Eu zerei na redação, tá, gente? Então, não sei se a Josi vai assistir isso, mas eu zerei na redação, tá? E eu não fiz. Gente, E aí, eu não sei se existe destino, mas o próximo vestibular eu fiz para matemática, e eu passei, e eu entrei, e eu gostei demais, e estamos aí até hoje. E hoje, quando alguns alunos me perguntam, inclusive o nosso aluno da Mater Dei, né, o Léo, que hoje voltou como estagiário de matemática, ele me fez a mesma pergunta no terceiro ano. Ele falou, Cris, eu quero fazer engenharia, mas eu não tenho nota para entrar. Eu falei, faz matemática. Ele riu na minha cara, ele falou assim, você é professor? Foi a mesma história, gente, foi a mesma história. E hoje ele é estagiário do colégio, ele me ajuda nas aulas, a molecada assim fala, gente, o Léo explica muito bem, eles gostam. E é isso. Puxa, que legal, Cris, que bacana.
A Letícia voltou. Letícia, você estava explicando para nós, então, que a vocação não é inata, não é isso? Isso, gente. A vocação é construída também. Construída a partir dessas circunstâncias que cada indivíduo vai ter. E aí, a gente estava conversando antes um pouquinho, né? Falando da história de cada um. E você vai construindo interesses. E esses interesses vão ser de acordo com o que você tem disponível. Então, quando a gente fala para qualquer um, né? Ah, eu gosto disso, o que você quer ser? Esse ser não é apenas restrito à ideia do que você quer trabalhar. Inclusive, quando a gente vai pensar em orientação profissional, uma das coisas que a gente pensa é, olha, tente unir interesses que você já tem, né? Interesses em outras áreas, com a vida profissional, mas não quer dizer que você vai ficar restrito. E uma das coisas bem interessantes que a psicologia discute muito é essa ideia de que não existe um interesse único também. Né? Parece que se eu gostar de algo, eu não vou gostar de outra coisa. E não, a gente percebe que tem muitas pessoas que são abertas na sua forma de vida e que estão sempre abertas a aprender coisas novas em todos os espaços. E isso, inclusive, às vezes depois, na hora de escolher uma profissão, ela fica até um pouco perdida, porque ela gosta de muitas coisas, mas isso é positivo, porque hoje a gente não tem que traçar um único caminho profissional, e às vezes a gente vai trabalhar com alguma coisa que a gente tem interesse e fazer outras coisas de áreas de interesse e de que te realizam e que dão uma resposta também da sua função no mundo, né, como o professor colocou, por outras vias, não necessariamente precisa ser dentro da sua área profissional. É claro que quando a gente consegue unir, é muito interessante porque você vai ter um vínculo, vai ter um sentido maior e você acaba tendo uma dedicação e é aquele profissional dentro da área dele que toca as pessoas, porque ele não faz apenas por uma relação de trabalho, mas ele faz porque tem um propósito maior na ação dele, que se vincula ao sentido. Então, é importante a gente pensar, nada está determinado a priori, mas é lógico que a gente vai construindo na nossa história de vida, cada um com a sua, caminhos possíveis, e quando a gente chega aí no final da adolescência, é importante que a gente olhe para a nossa vida e tente encontrar, fazer o que a gente chama, né, de autoconhecimento, quais são esses caminhos já trilhados, os que você tem vontade de aprofundar, sempre vinculado aí ao seu propósito maior de vida, né? Então, não existe um único caminho, acho que isso é bem interessante. Muitos alunos me perguntam, olha, eu ainda não descobri para que eu tenho vocação. Você pode ter vocação para várias coisas. Elas podem, inclusive, às vezes a gente descobre isso não só aí na adolescência, você vai encontrando, aprendendo outras coisas durante a vida e vai encontrando novos caminhos, podendo dar direções bem diferentes. Que bacana. É muito interessante colocar uma questão, porque eu entrei na faculdade com 17 anos. Eu entrei bem jovem, assim. E eu achei... A Cris está falando que também entrou, o Rafa também. Letícia também, olha só que bacana. E para mim foi muito difícil o início da universidade, da faculdade, estudar numa universidade pública, onde os professores eles não estão muito preocupados em te dar a mão para fazer caminhar, mas sim, você tem que correr atrás deles, né? Ou correr atrás do conteúdo. Foi bem difícil para mim. Isso é uma questão minha. E quando me formei, eu falei assim, eu quero muito ser professor de história, eu quero ser professor de história, mas eu realmente temia a sala de aula. A Mater Dei foi um dos meus primeiros empregos. Eu entrei na Mater Dei em 2010. E foi muito bacana o apoio que a Edna me deu logo no início, que a dona Neuza, que a Fernanda me deu, e que meus colegas me deram, né, também ali de trabalho logo naquele comecinho, porque, de fato, eu gostava da história, gostei de ter feito a faculdade de história, mas eu não sabia se de fato era isso que eu iria fazer pro resto da minha vida. Na realidade, ainda hoje não sei, né, eu acho que isso é bacana. Se eu quero fazer isso pro resto da minha vida. Eu estou falando isso agora, eu tenho 32 anos, então já faz algum tempo. Eu acabei de terminar o doutorado, né? Terminei o doutorado ano passado. Então me parece assim que agora eu estou tateando novas possibilidades.
Isso é muito bacana, né? Porque assim como eu não quero ser piegas e também ao citar o Raul Seixas, mas eu prefiro ser uma metamorfose ambulante, porque na realidade é o que nós somos de fato, não é, Rafa? Exatamente. A única coisa que não muda é que tá tudo sempre mudando. Essa é uma realidade. E tem outra coisa também. Quando alguém chega e fala assim, quando alguém tem 15, 16, 17 anos, fala: professor, eu não sei o que eu quero. Estranho seria se você soubesse com 15, 16, 17 anos. Meu Deus, você tem que lembrar que você tem 15, 16, 17 anos. Como o Saulo colocou muito bem mesmo, contando um pouquinho da trajetória dele, né? A vida foi levando ele de acordo com as decisões, claro, como o próprio Sartre coloca também, né? Como o próprio Saulo citou também, a gente tem o nosso papel de escolhas ali dentro do existencialismo. Mas eu queria contar uma historinha do Sartre com o Albert de Camus, que o Saulo citou, eu lembrei nesse meio tempo para ligar isso aí. O Albert de Camus, ele é um existencialista também, né? Ele tem obras como A Peste, O Estrangeiro, e ele briga com o Sartre. Né? Eles têm uma desavença política em relação a alguns caminhos que o Sartre toma, o Camus toma outro, e o Camus morre muito jovem, com 40 anos, né? Num acidente de carro. Mas você sabe o que o Camus fazia? Ele era conhecido e quase foi goleiro profissional. Poxa. Ele adorava jogar futebol, ele escrevia muito sobre futebol. Entende? Então, assim, quando você vai ver os escritos do Camus, você encontra isso. Ele gastava muito tempo jogando bola. Gastava muito tempo jogando futebol. Né? Então, às vezes, a gente acaba definindo a pessoa dessa forma, né? Esperando que a gente se defina dessa forma na nossa profissão, mas a vida é muito mais do que isso. Então, não saber o que eu quero para minha vida é uma das coisas que te torna humano. Ser humano é se descobrir constantemente também. Isso aqui não assim, frase de efeito. Vocês que são jovens e estão me escutando, vocês podem até dar risada da minha frase, mas quando vocês ficarem mais velhos, vocês vão ter muito menos certeza da vida do que tem agora. Entendeu? Quando são jovens. Na verdade, eu acho que muitas das nossas certezas, elas moram na nossa cabeça quando nós somos jovens, né? Ou pelo que eu percebo, quando somos muito, muito velhos, mas tem uma faixa da vida, assim, em que a gente tem muito mais dúvidas do que certezas. E isso é a humanidade. Por exemplo, qualquer mito da história da humanidade, Adão e Eva, começa com o quê? Uma dúvida. Qualquer mito, assim, no sentido de explicação de histórias fundadeiras de cultura. Da realidade, isso. Né? Se você pegar para ver na mitologia grega, né? Nós temos também ali desavença entre Zeus e Cronos, né? Aquela dúvida, Cronos não sabia muito bem como lidar com seus próprios filhos, Rômulo e Remo. Ou seja, o que a gente encontra aqui nesse momento? Sempre, sempre, sempre essas ações de dúvida, de incerteza, de uma eterna construção, né? De um eterno, de certa forma, decidir e não decidir. Porque, assim, o que é esse objetivo que a gente traça? É um futuro ideal, né, que nós preferimos ao nosso presente agora, né? Essa construção. Então, viver é dotar de sentido as nossas ações em prol de algo. E esse algo é o que nós chamamos de sentido e vocação. Isso é muito bonito, Rafa. Isso é muito bonito. Você já pensou em escrever isso num livro? Cara, eu não... Sei lá, sei lá, só veio. Que bacana, que legal, Rafa. Valeu, Saulo. Rafa, você quer falar alguma coisa? Desculpa. Não. Eu só falei, valeu, obrigado. Legal, bacana. A Cris contou um pouco da história de vida dela, né? E Cris, mas é interessante isso, porque você contou até entrar na faculdade. E me fala, na faculdade, porque uma coisa que é muito interessante, principalmente para aqueles que fazem licenciatura, que se apaixonam, porque, assim, o que nos leva a fazer licenciatura a maioria das vezes, a paixão pela disciplina, pela matéria, mas principalmente pelo professor, né? Que é aquele professor que te cativa, te envolve, assim, vou entrar na faculdade, vai ser a coisa mais legal do mundo, porque eu só vou estudar aquilo que eu gosto. E às vezes não é bem assim, né? Às vezes a faculdade não, a faculdade é pesada, é complexa, exige de você uma carga de estudos e trabalho que nós não estamos muito acostumados. Não é, e é uma carga de estudo e trabalho que não é a carga de estudo e trabalho que tivemos ao longo do ensino médio. Para falar a verdade, eu acho que o ensino médio ainda é mais complicado do que na faculdade. É que a faculdade é uma outra questão, anda sozinho, vê aí o que dá, vai em frente. Me fala um pouquinho sobre a sua experiência aí na graduação em matemática, como é que foi? E depois você fez um mestrado, né? Que também é muito bacana, continuou na carreira.
Então, assim como acho que todo mundo aqui, a minha trajetória na faculdade, que foi na UEM, não foi fácil, não foi nem um pouco fácil. Ainda mais tratando de exatas, né? Então, eu lembro muito bem, assim, da primeira aula, porque eu sempre estudei em colégio público, eu passei por muita greve. Uma coisa que o pessoal do colégio não sabe o que é tal da aula vaga. Eu tive muita aula vaga. Sobe a aula para a gente ir embora mais cedo. Uhul, aquela coisa toda. O pessoal da particular tá ouvindo falar agora, vai falar assim, do que ela está falando, né? Então, no colégio público, a gente tem muito isso, professor faltando muito, e daí eles não têm para repor. E na faculdade, eu sofri muito, porque logo que eu entrei, tinha assim, era metade da turma vindo da pública, metade da turma vindo da particular. E a primeira aula foi de cálculo 1. Minha primeira aula, assim, foi de cálculo 1, e a professora carioca, e assim, sabe, não sei o que lá, então aqui vocês vão fazer assim e tal, e agora você joga o log aqui e pronto, pode continuar. E eu, assim, o que ela tá falando? E uma amiga, né, assim, depois ela se tornou minha amiga, tal, porque lógico, grudei nela, né? Ela, professora, tá ali o nome dela. Professora, é só usar o logaritmo então, daí já sai a questão. Aí ela falou, isto, é só usar o logaritmo. Eu falei, gente, o nome do negócio é logaritmo, e a professora chama de log, tem até apelido o negócio. E o que é isso? Eu não vi isso, né? Tinha um outro amigo que falou assim, professora, que negócio que é esse aí? Eu nunca vi, não. E a professora falou assim, como você nunca viu? Era o que você queria falar, né? Então, não tinha vergonha, mas esse amigo meu não tinha vergonha. Ele falou, não sei o que é isso, não. E ela falou, como você não sabe? Isso foi ensinado no ensino médio. Ah, mas eu não aprendi, não. Então, você trata de aprender, porque um dos requisitos para entrar aqui no curso era saber logaritmo. E se você não sabe, você vai ter que aprender agora. Não é a minha... Eu não vou te ensinar isso porque não faz parte da minha grade aqui, do meu currículo aqui, te ensinar isso. Isso você já devia estar sabendo. Isso, assim, eu saí de lá assim, e agora, volto ou não volto? E aí, gente, aconteceu uma coisa muito, muito, muito maravilhosa na minha vida, que todo mundo xinga até hoje, mas foi a greve de 6 meses. E naquela greve de 6 meses, atenção vocês que estão aí em época de pandemia, prestem atenção no que eu vou falar. A greve de 6 meses foi o que salvou a minha vida. Porque eu fui no Sebo, numa livraria Sebo, porque eu não tinha condições na época de comprar um livro novo. Eu fui numa livraria Sebo, comprei um volume único de matemática e eu estudei tudo naqueles 6 meses, e rezando assim, não volta a aula agora, vai greve, vai mais um pouquinho, greve, vai mais um pouquinho. E quando eu retornei, eu falei, agora sim. Agora pode falar em logaritmo, em geometria analítica, em álgebra linear, que eu tô dentro. Agora sim eu sei o que eu tô fazendo. E a minha primeira prova, porque a gente não tinha prova, a gente já voltou assim com provas, eu tirei 93. Falei, agora sim, agora pode vir falar em logaritmo comigo. E aí eu tive alguns professores muito legais também. Teve um professor de fundamentos da matemática que ele explicava lindamente, sim, ele era maravilhoso. E tive outros professores que eu falava assim, gente, não, eu não vou aguentar, não vou voltar. Eu reprovei em Física 1 4 vezes. 4 anos. Eu não me formei em 4 anos por causa de Física 1. E teve um dia que eu entrei na sala e falei, você de novo? Não, esse ano eu não vou fazer aula com você me desculpa. Porque, assim, olha só resumindo, uma vez eu fiz uma prova dele e uma questão era assim, 2 páginas de almaço. E eu tinha feito uma questão parecida antes. Eu falei, essa eu sei fazer. Só que na hora do nervoso, porque eu já tinha reprovado em física várias vezes, na hora do nervoso, a minha conta final, 5 mais 7, na minha conta deu 13. E ele me anulou essa questão inteira. Só que até os 5 mais 7 estava certo. Se eu tivesse deixado só 5 mais 7, ele tinha me dado certo na questão. E por causa daquela prova, faltava aquela prova, assim, eu dependia dela para passar, eu não passei. Eu reprovei de novo. E aí, no outro ano, eu pedi para fazer física com o pessoal da física. Porque existe uma rixa muito grande na UEM, né? Que os piores professores da matemática vão para a física, os piores professores da física vão para a matemática.
E com o pessoal da física, teve um professor muito bom, e eu fechei, assim, com 8,3 de média final, e, assim, nem estudava direito, só ia na UEM, assistia a aula dele e fazia a prova. Então, assim, foi difícil, foi muito difícil. Pois é, foi difícil, mas, assim, não desisti, fui. E uma coisa bacana é que eu comecei minha carreira, assim, dentro da UEM mesmo. Então, eu comecei com aula particular, eu fiz cartãozinho, eu mandava para o povo, falava que dava aula particular. Depois, eu consegui estágio no Nobel, né, pela UEM mesmo. Então, a UEM tem essa parte legal de você conseguir estágios dentro do que você faz, dentro do que você estuda. Isso é muito bacana. E aí, quando eu entrei na sala de aula, assim, aí eu falei, beleza, realmente é isso que eu quero mesmo. Legal, eu gostava da matéria já. Eu gostava da matéria, mas a hora que eu entrei dentro da sala, que me proporcionaram isso, eu falei, legal, realmente é isso. E meu primeiro emprego depois de lá foi a Mater Dei também. E olha, eu tô na Mater Dei desde 2006. Que bacana, Cris, que bacana. Bom, eu queria convidar também aqui para o nosso bate-papo a professora Maiara Carrobres. É Carrobres ou Carrobres? Ou nenhum? Carrobres. 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 Maiara, tudo bem com você? E aí? O que você tem feito aí nessa quarentena? Estudando bastante, né? Estou estudando, terminando o meu mestrado e atendendo os alunos, me dedicando aos alunos também, buscando melhorar algumas coisas, né? Aprender sempre mais, olhando para minha carreira. Que bacana. E você? Você se encontrou na educação, na docência? Como é que é? Fala um pouquinho para nós sobre sua trajetória. Eu vou contar, eu adoro, é a minha história favorita. Quando eu entrei em sala de aula no Mater Dei esse ano, a história que eu contei em todas as salas foi que quando eu tinha 4 ou 5 anos, eu ganhei uma lousinha, um quadrinho dos meus pais, e desde então, na parede, a minha brincadeira favorita era ensinar as minhas bonecas, sei lá, alguma coisa, né? Eu tava sempre ensinando as bonecas, brincando de escolinha, era a minha brincadeira favorita. E antes disso, né, antes de aprender a contar de 1 a 10 em português, eu já sabia contar em inglês, porque uma tia me ensinou a contar em inglês de 1 a 10, eu era bem pequenininha, e naquela época a escola bilíngue era uma coisa totalmente, né, muito distante, né, nem tinha no Brasil uma coisa super, super, né, nada a ver. Mas eu sabia contar em inglês e eu amava, e eu queria ensinar as bonecas e tá, beleza. Aí eu continuei estudei em escola pública até a 8ª série, e ali eu sabia que eu queria ser professora, eu tinha certeza, só que muita pressão dos meus pais, não vai ser professora, não vai ser professora, da família. O sonho do meu pai para mim era que eu fosse agrônoma e da minha mãe que eu fosse advogada, então, assim, nada a ver. Mas eu tinha esse desejo muito forte dentro de mim, e no ensino médio eu tive a oportunidade de estudar em uma escola particular, que foi onde eu realmente vi que eu queria ser professora, observando os meus professores do ensino médio. Então eu me apaixonei por eles assim de um jeito que eles eram estrelas para mim, sabe? Eu olhava e falava, gente, eu quero ser como eles. Era incrível porque eu não via a aula passar, sabe? Até mesmo das matérias que eu não gostava, tipo exatas, e, né, não era passar, uma coisa que eu amava, e eu não gostava de estudar, eu nunca fui, tipo, eu queria ser professora, mas eu não era aquela menina estudiosa, tipo, eu levava advertência, né? Então, assim, eu tava sempre, eu quero ser assim, mas então um pouco perdida, né? Faz parte também, acho que pela questão de amadurecimento também. E aí chegou a época de fazer o vestibular e eu queria, porque queria fazer vestibular de filosofia. Não, eu quero ser professora de filosofia. Então tá, fui lá, fiz o vestibular de filosofia, cursei por 6 meses na UEM, adorei, mas só serviu para mostrar que eu queria mesmo história. Não, eu quero história e eu vou fazer vestibular de história. Aí larguei a filosofia, tentei o vestibular de história, passei e ao mesmo, olha só, super louco. E ao mesmo tempo eu comecei a fazer um curso de aeromoça, comissária de bordo, assim,
coisas totalmente, né, dois extremos. E eu já falava inglês, né? Eu comecei a estudar inglês na escola mesmo, numa escola de inglês, eu tinha 10 anos, e foi uma coisa que veio para mim muito fácil. Eu saí da primeira aula falando, eu nunca tive dificuldade, sabe? É uma coisa que entrou, nossa, foi incrível, era uma coisa que eu não sentia com as outras matérias, né? Então, eu me apaixonei, eu gostava muito dos países de língua inglesa, da cultura, e eu comecei a estudar inglês porque o meu sonho era conhecer o grupo ABBA. Não sei, com certeza vocês conhecem o grupo Caramba! ABBA lá dos anos 80, que terminou muito antes que eu nascesse, mas eu era apaixonada e eu queria ir para a Suécia conhecer o ABBA. Daí eu comecei a estudar inglês com 10 anos. Ó, é uma loucura, né? Eu vou e volto, Isso vou e mesmo, volto. né? A Suécia, desculpa, o ABBA é sueco, né? Eles são suecos, isso. E era a minha obsessão, né? E beleza, estava estudando inglês. Aí comecei a fazer filosofia, larguei o curso de aeromoça, continuei, me formei, gente, sou uma comissária formada e continuei na graduação em História. Mas o curso de comissária, eu não entendo até hoje por que que eu fiz, acho que minha mãe encheu muito meu saco. E eu fiz assim, mas eu vi que não era para mim, porque todo curso eu rasgava uma meia fina, sabe? A gente tinha que ir de meia fina, de uniforme, e eu terminava de colocar a meia fina, pá, rasgava, porque eu não sabia andar de meia fina, não sabia andar de salto, não sei, não é minha praia, não gosto. E eu queria poder fazer tatuagem, eu queria poder, sabe, ter liberdade de expressão, de pensamento, de atitude. E eu via que naquela carreira não conseguiria, né? Que é tudo muito padrãozinho, muito certinho. E eu queria uma coisa assim que me obrigasse a estudar, que eu tivesse que estudar, porque aí quando eu entrei na faculdade, eu me apaixonei pelos estudos. E aí eu comecei a estudar, né, na graduação em História, comecei a estudar tudo que a universidade oferecia, tudo, tudo. Eu só não consegui fazer o PIBID, né? Para quem fez licenciatura, é um programa muito bacana, mas eu não consegui fazer. Mas eu comecei na iniciação científica desde o primeiro ano, projeto de ensino, projeto de extensão, todos os eventos que a UEM oferecia. Estava sempre trabalhando, né, ali dentro da universidade, consegui bolsa para fazer pesquisa e comecei a carreira acadêmica. Aí eu falei, nossa, eu quero ser professora universitária, eu quero uma carreira acadêmica. E Tá da travando, educação básica. Oi, tá. tá travando, Mayara. E agora, voltou? Não, ficou só a boca aberta. Não, eu tô brincando, agora voltou. Olha os memes e figurinhas. Dá nada não. Voltou agora, gente. Voltou. Ai, que bom. É que eu me empolgo tanto que até dá um pipoco aqui na rede. E aí eu comecei a fazer pesquisa e desenvolver, né? Comecei trabalhando, estudando história das religiões, que era uma coisa que dentro da graduação eu me apaixonei. E aí eu tive uma super oportunidade, assim, única de ir a Paris apresentar um trabalho acadêmico lá na Universidade de Sorbonne. Eu não sei nem se é assim que fala, tá, gente? Mas eu fui lá. E aí eu tive a oportunidade de ir até lá apresentar um trabalho, né? Me preparei para fazer apresentação em inglês, toda bonitinha, toda fofinha. Mas, por mais que eu estivesse no curso de inglês, eu tô dando essa volta toda para vocês irem ligando assim. Por mais que, né, fazia curso de inglês há muitos anos, eu nunca tinha falado inglês com alguém que não fossem os meus professores e colegas. E eu estava me preparando para fazer essa apresentação, né? Cheguei lá, cheguei em Paris, na universidade, para fazer a apresentação junto com a minha orientadora da época. E no caminho ali no voo, eu comecei a falar com uma moça francesa, comecei a conversar com ela e eu disparei a falar. E eu não tinha noção do que eu sabia falar, do que eu conseguia, sabe? E de repente ter a troca com aquela pessoa que fazia parte de outra cultura tão distante de mim, e eu percebi que falar inglês permitiu que eu pudesse entrar um pouco no universo dela e ela no meu, né? Eu vi que eu podia falar sobre o Brasil, a gente conversou horrores sobre o Brasil, sobre a França.
foi super legal. Aí eu cheguei em Paris, conversei com várias pessoas, consegui fazer a apresentação. E eu voltei encantada e apaixonada, pensando, meu Deus, olha tudo que o inglês me proporcionou, né? Imagina se eu não soubesse falar, olha que eu me senti assim poderosa, sabe? Aquilo para mim foi uma coisa de poder, tipo, olha o poder do conhecimento. E aí, nessa altura, eu já estava indo para o terceiro ano da graduação em História, e aí eu cheguei e falei, cara, eu quero dar aula de inglês. Eu não quero dar aula de História, não. E aí eu entrei na graduação em Letras, em outra instituição, comecei a cursar, né? Na época eu não trabalhava, então eu tinha muito tempo para estudar e eu fazia questão de estudar durante todo esse tempo que eu tinha. E aí eu comecei a graduação em letras. E aí eu já fui puxando matéria na UEM, lá na turma da tradução, fui me infiltrando, fui chegando ali, aí desenvolvi uma pesquisa na outra instituição também, na área da letras, e fui pesquisando. E aí, né, me formei em História, e antes de me formar, eu já fui aprovada no mestrado em Letras na UEM, mesmo ainda, né, eu estava finalizando a graduação naquela época, faz, o quê, 2 anos, eu falo naquela época, assim, como se fosse lá na década de 70, uma pessoa muito experiente, mas enfim, e aí eu me apaixonei pela pesquisa, por tudo, mas, né, agora voltando na parte professora, e até então eu estava só estudando lá, né, na minha vida ainda não conhecia sala de aula. Quando eu fiz o meu estágio de história, a mulher que foi minha supervisora, eu nunca vou esquecer, da escola mesmo, não da UEM. Ela falou para mim: você não serve para ser professora. Aí tocou aquela musiquinha do Chaves, sabe aquela musiquinha que toca no Chaves quando ele fica chateado? Tananana. E eu fui embora chorando. Ela falou assim: você tem cara. Ela falou assim: você tem cara de psicóloga. Você é muito calminha. Você não tem perfil de sala de aula, não, garota. Aí eu fiquei assim, né? Fiquei super mal. E aí eu comecei a perceber, estava terminando história e cursando letras. Eu falei, gente, por mais que eu amasse história, que é uma coisa que eu fui fazer por muito amor, por muita paixão, era uma coisa assim para mim. E aí eu percebi que na sala de aula da história, realmente, eu não me entregava, sabe? Eu ficava assim, eu sabia, mas eu não conseguia passar para os alunos. E a primeira vez que eu tive a oportunidade de dar uma aula de inglês foi fantástico. Eu saí da sala de aula flutuando, assim, super feliz, pensando, eu quero morrer fazendo isso, porque foi incrível. E logo em seguida, né, depois que eu me formei em História, estava já fazendo mestrado e comecei a trabalhar. Eu entrei numa escola bilíngue, foi a primeira escola que eu trabalhei. E não via o tempo passar, sabe? Do dia para a noite eu arrumei um trabalho, 40 horas, assim, e eu trabalhava feliz da vida, eu ia super feliz, porque aquilo me preenchia. E aí eu percebi que toda hora que eu estava em casa, no celular, que eu podia mexer no celular, fazer qualquer coisa, que eu estava descansando, eu estava lendo sobre a sala de aula. Olha Eu que queria bacana. saber mais sobre a sala de aula. Aham. E eu queria melhorar, eu queria trabalhar em mais lugares. E aí eu comecei trabalhando com Fundi 2, depois eu conheci educação infantil, que foi outra descoberta assim, que eu me apaixonei loucamente, fiquei muito envolvida demais com os alunos, com o ambiente escolar, né? Eu gosto dessa coisa de ser professora, eu me identifico quando eu vejo memes sobre professor, eu adoro ter um monte de coisa para fazer, prova, agora os formulários, gravar aula. Poxa, Então, que legal! gente, Nós assim, também adoramos! vocês estão entendendo o que eu tô falando, né? Assim, não é aquela coisa, ai, que delícia, mas eu gosto. E aí eu acho Bom, incrível, sabe? Para mim, eu não sei se porque eu tô no começo da carreira, mas eu amo e eu não me vejo fazendo outra coisa, né? Ensinando inglês, eu quero ensinar inglês para o resto da minha vida. Eu amo estar com os alunos, ter essa troca, até quando às vezes a gente passa por algum perrengue, eu fico feliz com a possibilidade de que aquilo me ensinou alguma coisa, né? eu acho Então isso eu muito sou. bonito. É muito legal, assim, ouvir você falando, a Cris, a Letícia também, o Rafa. Como vocês gostam muito, e eu também gosto demais, por favor.
Mas eu achei bem legal mesmo poder ouvir vocês e ouvir um pouco o que vocês têm a compartilhar nessa questão da vocação, né? Sempre lembrando que essa vocação é construída. Exatamente. Nós falamos aqui, o Rafa e a Letícia trouxeram a Letícia essa abordagem psicológica, o Rafa filosófica, que não deixa também de ser psicológica, né? E a Cris falando também das contingências da vida, você, Mayara, falando que começou a fazer história, e aí hoje você faz mestrado em letras e fez graduação em letras, e é isso, e talvez amanhã faça uma outra coisa. Eu tenho um amigo que é graduado em Direito, mestre em História e doutor em Literatura. Exatamente. E ele agora, ele está terminando letras, ele depois terminou o doutorado em literatura, começou a fazer a faculdade de letras e está no 4º ano de letras. Bacana, né? Já Nossa, pensou? sim, porque é aquilo, né? Eu tive a sorte, eu considero isso também um pouco de sorte, né? Eu vejo que muitas pessoas, às vezes, têm a minha idade ou se formaram, pessoas que se formaram comigo e já não sentem a mesma coisa que eu, ou outras pessoas que estão atuando não sentem a mesma paixão que eu sinto. E assim, eu entendo que tem a ver com o amadurecimento e tem a ver com as experiências que vivemos também, né? Ser professor, para mim, ser professora pode não ser a mesma coisa que para outra pessoa, né? Então, Bacana. me considero sortuda e, claro, também compreendo que isso pode não ser para o resto da vida. Hoje eu falo, mas eu tenho autoconhecimento suficiente e me permito que talvez isso mude, né? O inglês vai ser uma paixão para o resto da minha vida e hoje eu amo ensinar e dar aula o dia inteiro, manhã, tarde e noite, mas talvez mais para frente não, né? E Uhum. uma última coisa que eu gostaria de falar, mas gente, eu falo demais, eu falo assim, eu me empolgo, e é Não, que muito isso? louco. E se não segurar, menina, eu vou falando, mas assim, durante né, essas loucuras da vida, dessas trocas de carreira, eu estava sempre ali, o inglês estava em todas. Se fosse comissária, eu iria falar inglês. Se eu fosse professora de história, eu não falaria tanto inglês, mas para ter acesso a boa parte de materiais acadêmicos é muito interessante a gente ter esse conhecimento. Então, assim, o inglês sempre esteve presente na minha vida e eu sempre gostei muito dessa coisa de ensinar. Até mesmo quando eu fazia o curso de comissária, eu pensava, nossa, eu poderia dar aula para futuras comissárias, porque eu quero dar aula. Então, eu pensava assim, né? E teve momentos em que eu pensei em fazer outras coisas. Eu olhei e falei, nossa, mas que legal, por que que eu não mudo, né? Tô tão jovem. Mas aí eu comecei a perceber, fazer uma coisa que eu acho que eu gostaria de deixar para os nossos alunos essa diferença que a gente percebe naquilo que a gente ama ou gosta e aquilo que a gente quer fazer da nossa vida é uma coisa que vem com a maturidade e vem com a experiência, porque você quietinho, fofinho na universidade, lendo as teorias da sala de aula, e ai, que legal, é maravilhoso, eu vou mudar o mundo, é uma coisa. E a hora que você cai na sala lá com 40 criaturinhas bem diferentes de umas outras, a coisa é bem diferente, né? É verdade, Mayara, bem colocado. Bom, agora, para a gente finalizar, a ideia era que esse programa fosse um pouco menor. Eu gostaria que o Rafa, a Letícia, a Cris, e acho que a Mayara já falou. Não, mas a Mayara, ela contribuiu demais, assim, com a questão que nós estamos trazendo aqui, porque eu acho que ela é um exemplo vivo dessa ideia que nós estamos sempre em uma metamorfose constante, né? Mas vamos começar então com a Letícia. Letícia, você tem 2 minutos para suas considerações finais. É com você, Letícia. O microfone da Letícia tá desligado. Vamos começar com o Rafa. Pode ser? Pode ser sim, Rafa, pode vamos lá ser. então. Rafa, 2 minutos Só para considerações finais. Não, super rápido aqui, então vamos encerrar. Queria agradecer, Saulo, antes de mais nada, pela oportunidade e salientar um ponto importante também,
que a gente está muito ligado, às vezes, a essa ideia da profissão que a gente exerce, ou de um curso superior, né? A própria ideia de sucesso da vida é muito diferente disso também, viu? Não é só isso, né, que vai trazer, por exemplo, a ideia da felicidade, ou que a vida é muito mais complexa, né? Muito mais complexa mesmo. Boa, Rafa. E Verdade. acho que o que eu poderia deixar para assim, os alunos é estejam abertos a não somente a conhecer o mundo, as experiências da vida, mas a si mesmo, sabe? Aos poucos as coisas vão se encaixando. E não adianta, assim, ter pressa, querer, igual como a Mayara colocou, né? Sair fazendo tudo de uma vez, salvar o mundo, mudar uma... Respira, calma. Até um caminho de 1000 passos, ele começa com o primeiro, né? Tem uma vez eu vi isso em algum lugar assim, isso acabou me marcando. Então, é isso. Calma, respirar, estar aberto às adversidades. Nem todo mundo tem as mesmas realidades, né? Vou dar um exemplo só para fechar. O meu pai ficou uns anos no seminário. Se ele tivesse sido padre, eu não estava aqui, entende? Ele desistiu e voltou a namorar minha mãe. Então, são às vezes alguns acasos da vida, né? Que vão levando a vida como ela é. Então é isso aí. Estar aberto a viver, a aprender, né? E de pouco em pouco a gente vai se apaixonando até mesmo pela nossa própria história. Valeu, Saulo. Que legal, Rafa. Muito bacana. Letícia, com você agora. Oi, só complementando, né, essa ideia de que estar aberto para aprender sempre, quando depoimento da Cris, os depoimentos colocando, eu me apaixonei por isso, essa vida, né, interessada em algo. O ser humano está sempre buscando, quando a gente falou da dúvida que moveu a humanidade e o desejo de conhecer e de fazer coisas novas, isso deve ser alimentado, eu acho, por nós, né, em toda a vida, mas em vocês. Acho ruim quando o aluno já fecha, eu só tenho essa possibilidade, ou ele não quer olhar mais nada. Acho que é o momento de olhar, abrir e manter isso aberto durante a vida toda, porque ela vai dando novos caminhos, novas possibilidades, e é legal quando a gente abre esses caminhos, abrir portas, e não fechar, né? É o momento de abrir. É isso. Puxa, que legal, Letícia. Obrigado. Cris. Para finalizar, para a gente finalizar, o meu recado para a galera que está assistindo. Eu não sei qual é a vocação de vocês, o que vocês querem fazer da vida, mas façam com alegria. Esse é o segredo. Você fazer algo que te deixa feliz. Eu entro na sala de aula, dificilmente vocês me veem na sala de aula triste. Eu gosto do que eu faço, aí que está o segredo. Gostem do que vocês façam, independente do que seja. Boa, Cris. Mayara. Ai, meu Deus. Pessoal, independente da escolha, a gente precisa sempre pensar que essas escolhas podem mudar, que a vida muda, a gente está em constante transformação e a nossa carreira, o nosso trabalho também, né? Tudo isso vai mudando aí ao longo da nossa vida. Então, independente daquilo que você escolher fazer, busque sempre ser o melhor ou o melhor para você. Esteja satisfeito com o seu trabalho, no sentido de buscar aprimorar, melhorar, ler, porque ser um bom profissional não é simplesmente estar contratado e fazer o seu trabalho. A gente tem que fazer mais do que o nosso trabalho, com amor, com dedicação, entender que as carreiras elas também vão mudando, que o conhecimento que um professor tinha 30 anos atrás não é o mesmo que nós temos que ter hoje. Vejam só a pandemia, né? Quantas coisas nós, professores, precisamos aprender, a gente teve que aprender a mexer com várias coisas desconhecidas, mudar o nosso jeito de ensinar para poder ser melhor para vocês. Então, pensem sempre em melhorar, fazer melhor e com muito, muito amor, porque vocês vão passar muita, assim, boa parte do tempo trabalhando, então a gente tem que trabalhar em uma coisa que a gente gosta muito, viu? Bacana. Gente, muito obrigado mesmo pela participação de vocês. Vocês são demais. Pessoal, então vamos aqui terminando o nosso programa Mater Dei na Quarentena. Programa esse que falamos sobre vocação. E é isso. Vejo vocês na próxima. E lembre-se, vocês podem estar, sim, em isolamento social, mas nunca, jamais estarão sozinhos, gente. É isso aí. Deixar um funkzinho aqui para vocês. Ah.
Isso aí, gente. Beleza? Abração. Tchau, tchau. Bye, bye.